Se você tem alguma dúvida de como que funciona um instrumento de swap, fica comigo nesse vídeo porque eu quero mostrar para você um estudo de caso prático que inclusive aconteceu no dia de hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Quero compartilhar com você algumas informações que farão com que você entenda o mercado de swap de uma vez por todas, beleza? Então olha só, se você é novo ou nova por aqui, quero lembrar para você se inscrever no nosso canal, porque aqui a gente tem conteúdo quase todo dia para ajudar você a entender melhor o mercado financeiro e avançar na tua carreira, beleza? Olha só, quando você está estudando para uma certificação do mercado financeiro, especificamente CPA 20, CEA ou Ancord, outras também, mas eu quero tratar especificamente destas, você precisa entender o mercado de derivativos. Entre os mercados de derivativos, você precisa entender o mercado de swap. O mercado de swap é quando uma instituição financeira troca, uma empresa ou uma pessoa física troca um fluxo financeiro, agora tá certo, troca um fluxo financeiro com uma contraparte. Eu sei que explicando assim parece um pouco confuso eu falar, né? Como assim troca um fluxo financeiro com uma contraparte? Imagina que eu, do lado de cá, tenha um fluxo financeiro, ou seja, eu vou receber ali um dado valor e esse dado valor ele é indexado pela variação do dólar, hipoteticamente aqui, tá? E aí eu troco isso com você e falo, que tal se você pudesse receber essa variação do dólar e você me paga aí, por exemplo, variação de taxa de juros? Viu? A gente montou uma troca de fluxo financeiro com uma contraparte. Você foi minha contraparte. Esse é um conceito bastante simples de swap. Se você estuda em um dos nossos cursos, você já me viu explicando isso com muito mais detalhes. Mas nesse vídeo eu quero mostrar para você um estudo de caso prático. Antes de eu compartilhar a tela do meu computador para você, eu quero lembrar uma coisa. Olha só, quando a gente está falando de empresas que são listadas em bolsa de valores, todas as empresas têm um site de RI, que é o site de relação com investidores. Neste site, as empresas são obrigadas a reportar informações que são relevantes para os investidores, para que os investidores possam decidir se vão ou não comprar as ações daquela companhia. Então, mesmo que você já conheça a parte de RI, fica comigo nos próximos 30 segundos que eu vou mostrar aqui para quem não conhece e depois a gente vai direto por fato relevante que a Ambev divulgou no dia de hoje. Para você acessar a área de RI de alguma instituição, é só você vir no Google, digita o nome da instituição, no caso o nosso aqui vai ser Ambev, e seguida da palavra RI, relação com investidores. Então isso serve para qualquer empresa, tá? Então eu vou clicar aqui, a gente vai cair no site de RI da Ambev e é nesse site que a Ambev precisa fazer a sua relação com os seus investidores, ou seja, com os acionistas. Então aqui ela vai reportar tudo o que for necessário, ela vai reportar lucro, ela vai reportar fato relevante, que é isso que a gente vai ver, ó, aqui ó, divulgação de resultado, então todas as informações sobre a empresa, para que o investidor tome uma decisão, elas precisam obrigatoriamente estar no site de RI. E aí tem uma coisa chamada fato relevante. Fato relevante é quando uma instituição, quando acontece alguma coisa que, como o próprio nome sugere, é relevante e por isso ela precisa reportar isso ao mercado, fazer com que todos os acionistas saibam. Tá? Então eu vou clicar aqui ó, em fato relevante, Equity Swap, ele abriu pra gente aqui um PDF que eu vou deixar maior e vou ler junto com você, mas antes de eu ler, deixa eu te dar uma dica. Se você quiser acompanhar uma empresa, saber toda vez que ela solta um fato relevante, ser notificado de qualquer coisa que acontece no site de RI, em todo o site de RI de uma companhia, tem aqui ó, o mailing, onde você pode se cadastrar. Você coloca o seu nome, o seu e-mail e a empresa que você trabalha. E toda vez que tiver um fato relevante, você vai ser notificado. Você vai receber isso no e-mail. Então a gente vai ler, mas antes de ler, deixa eu falar uma coisa bastante importante. Eu quero agradecer o Breno Santos. O Breno é nosso aluno do curso da CEA e foi ele quem trouxe essa discussão lá para o nosso grupo de alunos. Então, Breno, se você estiver vendo, cara, obrigado por sua contribuição lá no grupo. E agora eu estou trazendo isso como um estudo de caso bastante completo a respeito disso para quem quiser entender a prática do mercado swap. Valeu, Breno! Então, olha só, vamos ler aqui o fato relevante. A Ambev, que é a companhia, comunica aos seus acionistas e ao mercado que o Conselho de Administração da companhia, em reunião realizada nessa data, conforme a ata disponibilizada nos websites da CVM e de relação com os investidores, então existe uma ata dessa reunião, a gente não vai ler a ata, só o que a gente vai ler aqui já vai ser suficiente, tá? Aprovou a celebração pela companhia ou suas controladas com instituições financeiras a serem definidas pela diretoria
de contratos de troca de resultados de fluxos financeiros futuros com liquidação financeira, que é o Equity Swap, tendo por referência ações de emissão da companhia ou American Depositary Receipt, que são as ADRs, com lastro nessas ações. Informações adicionais constam no anexo à ata da referida reunião. A gente não vai ler a ata, a gente vai ler só esse documento e você vai entender a operação, tá? Fica tranquilo. Antes da gente ir para o próximo, quero destacar algumas coisas aqui com você. Olha só, nesse ponto aqui, ó, ela fala assim, ó, que vai ser com instituições financeiras, então a contraparte vai ser uma instituição financeira ou algumas instituições financeiras. E a diretoria vai definir quais são. Então o CFO da companhia vai fazer esse negócio com algumas instituições financeiras, tá bom? A liquidação do Equity Swap ocorrerá no prazo máximo de 18 meses a contar dessa data, sendo que os contratos poderão acarretar exposição de até 80 milhões de ações ordinárias, da qual parte ou totalidade poderá ser por meio de ADRs, com valor limite de 1,2 bilhões e acrescidos dos saldos dos contratos ainda em vigor, cuja celebração foi aprovada pelo Conselho de Administração e não liquidados, não totalizam o limite estabelecido no artigo 8 da CVM. Então, já tem uma operação que não foi liquidada, que está rolando, né? E aí é o seguinte, essa operação é baseada nas ações, já vou explicar aqui o que é o ativo, o que é o passivo. E é o seguinte, são 80 milhões de ações em quantidade com valor limite de até 1,2 bilhões de reais. Então, você começa a ver que é uma operação bastante complexa, inclusive pelo seu valor. Prazo máximo de 18 meses. Significa que todas vão vencer em 18 meses? Não, mas existe um prazo máximo a decorrer de 18 meses. Os últimos dois parágrafos vão contar pra gente o que é essa operação e por que ela foi feita. Olha só. O Equity Swap permitirá à companhia ou suas controladas receber a variação de preço relacionado às ações de sua emissão negociada em bolsa ou ADR, ponta ativa. Então, se você estuda com a gente, você já me viu falando sobre ponta ativa. Então, o que ele está falando? Olha, este swap deixou a Ambev ativa na variação de preço de suas ações. E ela terá de pagar CDI ou LIBOR. LIBOR é a taxa do mercado interbancário da Europa, é a principal taxa de mercado interbancário do mundo. Então, a gente tem o nosso CDI. Então, se a gente fosse comparar, a LIBOR é uma taxa que ela é parecida com o CDI, mas ela tem uma relevância maior no mundo do que o CDI, tá? Acrescido de uma taxa, então vai ser, sei lá, CDI mais 2%, LIBOR mais 2%, mais 1%, enfim, depende da negociação que for feita ali com a instituição financeira. E essa é a ponta passiva, então ele vai ficar passivo em CDI. Então ele está ativo no preço da ação de Ambev e passivo em CDI, ou ativo no preço da cotação da ADR de Ambev e passivo em LIBOR, beleza? Agora vamos ler a finalidade dessa operação e eu já vou te explicar tudo isso. A finalidade da operação é neutralizar os eventuais efeitos da oscilação das cotações das ações, tendo em vista a futura entrega de ações de sua emissão ou ADRs pela companhia no âmbito de seus planos de remuneração baseada em ações. Então, o que a gente tem aqui nesse cenário? A Ambev, ela tem um programa de remuneração para sua diretoria que é baseado em entrega de ações. Então é mais ou menos assim, apareceu tudo de uma vez aqui na tela. É mais ou menos assim. A Ambev diz para os seus diretores, olha, diretores, nós temos uma meta aqui a cumprir, sei lá, uma meta de crescimento, expansão internacional, sei lá, tem uma meta ali dentro do plano de negócios da companhia. Se nós cumprirmos essa meta, os diretores, eles serão remunerados com seus respectivos salários e ainda como remuneração variável, a companhia entregará para esses diretores ações. Então ela já tem esse programa de remuneração variável de entrega de ações
E nesse ponto a gente pode concluir o seguinte, que o board da Ambev pensou o seguinte, quando eu digo board ali eu digo o comitê que está decidindo essa parada, pensou o seguinte, olha só, nós precisamos em até 18 meses fazer essa entrega de ações aí dentro do nosso programa de remuneração que dá até 1,2 bilhões de reais, certo? Só que o que acontece? Se o preço de nossas ações subir muito, como a gente vai entregar em quantidade de ações, então pensa, eu entrego em quantidade de ações. Se o preço da ação sobe muito, isso fica muito caro para a companhia. Então o que ela fez? Se protegeu contra isso. Olha que interessante. Para a empresa sempre é bom que a sua ação valorize, mas nesse caso, como ela tem um programa de remuneração, a conta é simples. Olha, se subir muito, vai ficar muito cara essa minha remuneração. Então eu posso me proteger contra isso fazendo aqui um swap para essa quantidade de 80 milhões de ações. Então o que vai acontecer? Olha só, ela está ativa na variação do preço de Ambev, das ações de Ambev, e passivo em CDI. É isso que está acontecendo aqui. O que vai acontecer? Se nos próximos 18 meses, ou no vencimento dos swaps que forem montados, se o preço da ação da Ambev valorizar mais do que a nossa taxa de juros, do que o CDI, ela vai receber uma coisa chamada de ajuste positivo. Ela vai receber essa diferença da contraparte, da instituição financeira que montou o swap com ela, tá? Porque agora ela está ativo nisso. Agora, contrário é verdadeiro. Se a taxa de juros subir mais do que o preço das ações, a Ambev terá de pagar esse ajuste para a sua contraparte, para a instituição financeira. Então, nesse caso, a Ambev está comprada nas suas ações e vendida em taxa de juros. Ou seja, apostando que as ações vão subir e a taxa de juros, ou não que vá necessariamente cair, mas que vai subir menos do que o preço das suas ações. Então, a conclusão que a gente tira dessa operação, nessa única página, é que agora o CFO da companhia tem a missão de montar essa operação junto das instituições para trazer esse nível de proteção contra as oscilações das suas próprias ações, para poder garantir ali a remuneração do seu corpo diretivo, caso cumpra ali as suas metas e dentro do seu programa de crescimento, que aqui a gente não vai discutir. E para fazer isso, ele vai se proteger contra a alta das ações de sua própria emissão através de uma operação de swap. Então, esse é um vídeo que eu quis trazer para você um estudo de caso prático, coisa que acontece no dia a dia. Para você, quando está estudando para uma certificação, se você estuda com a T2, enfim, ou de alguma outra forma, a gente fala muito disso, né? Só que se a gente deixa isso muito no mundo abstrato, é difícil da gente trazer para a realidade se a gente não teve nenhum contato com esse tipo de operação. Então, por isso, eu quis trazer para você esse estudo de caso, para você entender o racional por trás disso, como que é feito isso e o resultado que isso pode provocar no caso da companhia aqui. Se as ações de Ambev subir, ela vai receber um ajuste positivo. E aqui, obviamente que eu não quero induzir você a tomar nenhuma decisão de investimento, comprar ações da Ambev, não é nada disso, mas dentro desse racional, a gente pode concluir o seguinte: o corpo diretivo da Ambev está acreditando que suas ações vão valorizar mais do que a taxa de juros nos próximos 18 meses. Olha que leitura interessante para a gente fazer. Se isso vai acontecer, não tenho a menor condição de te falar isso, mas essa é a leitura do racional por trás dessa operação. Beleza? Conseguiu entender a prática do swap? Conseguiu entender para que serve isso? Como que isso é importante para a previsibilidade do caixa das companhias? E esse tipo de vídeo, você gosta dele? Ele faz sentido para você? Se ele faz sentido, deixa aqui um comentário, porque o seu comentário ajuda o nosso vídeo a engajar e aí o YouTube entende que esse é um vídeo relevante para você. Sempre que a gente postar vídeo como esse, o YouTube vai entregar ele para você e mais. O fato de você engajar aqui com os nossos vídeos, deixar aqui o seu joinha, ser inscrito, ativar o sininho, deixar um comentário, faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e vai entregar ele para mais pessoas. Então, eu peço para que você, claro, se gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, porque assim você ajuda a gente a entregar esse material para mais pessoas. Beleza? A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço e tchau!